Você já teve um dia em que, desde a manhã, havia uma leveza e uma paz no ar que fazia tudo parecer manejável. E só depois percebeu que havia orado pela proteção e pela paz antes de começar? Que os problemas eram reais, mas não pesavam da mesma forma. Que as situações de tensão eram enfrentadas com uma calma que não era sua. Que o dia inteiro parecia coberto por uma cobertura invisível que guardava, orientava e protegia. Esse não é um dia aleatório que acontece por sorte. É o resultado de um coração que começou o dia pedindo especificamente pela proteção, pela liberdade do mal e pela paz de Deus. Um coração que se posicionou sob a cobertura do Deus que guarda a sua entrada e a sua saída, agora e para sempre. Salmo 121, 8. 3 elementos compõem a qualidade do dia que queremos. Proteção, a cobertura sobrenatural que guarda cada passo. Liberdade do mal, a barreira que impede que o mal planejado chegue. E paz, o estado interior que garante que mesmo o que não pode ser evitado seja enfrentado com serenidade. Esta oração vai pedir os 3 especificamente e vai ativá-los pelo poder do Espírito Santo, que responde ao clamor dos filhos. Há uma palavra de bênção especialmente preparada para quem permanecer até o final desta oração. Não saia antes. Nesta oração, para um dia protegido, livre de mal e cheio de paz, vamos juntos ativar a cobertura divina sobre cada área vulnerável, declarar a libertação de todo o mal que havia sido planejado e receber a paz profunda que guarda o coração ao longo de cada hora. 3 dimensões, uma oração poderosa. Antes de começarmos, escreva nos comentários: protegido, livre de mal e cheio de paz, em nome de Jesus. Esta declaração tripla posiciona o coração para receber cada uma das 3 bênçãos. Curta este vídeo. Ao curtir, você está participando de uma corrente de proteção e paz que alcança outros que precisam deste dia especial. Se inscreva no canal. Este é o seu lugar de cobertura diária, onde cada manhã a proteção, a liberdade e a paz de Deus são ativadas antes do dia começar. Agora respire fundo e abra o coração. Proteção, liberdade e paz estão disponíveis para você hoje. Vamos orar juntos. Senhor que guarda e protege, que nesta manhã a proteção divina seja estabelecida sobre cada dimensão deste dia. Sobre o corpo que vai se mover pelo mundo, sobre a mente que vai processar cada experiência, sobre o espírito que está em batalha constante com as forças das trevas, sobre os caminhos que serão percorridos e sobre os ambientes que serão habitados. O Salmo 91 é a declaração mais completa de proteção disponível nas Escrituras e começa com a condição que ativa tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que ao orar esta manhã, o ato de habitação no esconderijo seja realizado, que o coração entre no esconderijo pela oração, que descanso embaixo da sombra de Deus seja a posição a partir da qual o dia será vivido. E então as promessas fluem. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da pestilência perniciosa. Cobrirá você com as suas penas e debaixo das suas asas te abrigarás. Que esta cobertura, como debaixo das asas, seja a experiência concreta ao longo do dia. Cobertura completa de todos os lados, em todos os momentos. Que a proteção completa cubra os caminhos físicos, cada trajeto deste dia, cada estrada percorrida, cada ambiente frequentado. Para quem tem hoje um trajeto mais longo ou mais perigoso, viagem, deslocamento em zona de risco, trajeto em condições climáticas adversas. Que a proteção de Deus seja especialmente estabelecida sobre este trajeto específico, que os anjos de guarda sejam posicionados sobre cada metro do caminho. Que a proteção completa cubra as interações do dia, as pessoas que serão encontradas,
as situações que serão criadas pelos encontros, os conflitos que poderiam emergir das interações. Que a proteção não seja apenas da dimensão física, mas também da dimensão relacional. Que o inimigo não use as relações para criar dano, que as interações sejam guardadas de manipulação, de conflitos armados pelo adversário, de palavras que ferem onde deveriam curar. Que a proteção completa cubra as dimensões invisíveis do dia, os ataques espirituais que chegam sem que sejam percebidos na dimensão física, as tentações que chegam em formas que parecem inofensivas, as influências sutis, que trabalham sobre a mente e o coração sem anunciar sua origem. Que o Espírito Santo seja o guarda vigilante sobre estas dimensões, que cada ataque espiritual encontre a proteção sobrenatural antes de se manifestar. Estabelece proteção completa sobre o meu dia, Pai. Que ao longo de cada hora o escudo de Deus seja a cobertura real e que ao final do dia o testemunho seja de um dia vivido sob a proteção fiel do Deus que não dorme nem descansa. Senhor, que desfaz as obras do inimigo, que este dia seja livre de todo o mal que havia sido planejado pelos adversários humanos ou espirituais, para atingir a vida, a família, o trabalho, os relacionamentos, a saúde ou qualquer outra área. Que o mal planejado seja desfeito antes de chegar, desarmado antes de se manifestar, convertido em testemunho de proteção em vez de dano. Que a libertação de todo mal planejado inclua a libertação dos planos espirituais do inimigo, porque o adversário opera com estratégia, planeja com antecedência, organiza ataques específicos sobre pontos de vulnerabilidade. Que a oração desta manhã seja o que intercepta estes planos no espiritual antes que se manifestem no físico. Que ao orar, o destino dos planos do inimigo seja o cancelamento pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, cancelo cada plano do inimigo para o meu dia. Todo plano de acidente, cancelado. Todo plano de doença, cancelado. Todo plano de conflito armado para destruir relacionamentos, cancelado. Todo plano de tentação direcionada para pontos de vulnerabilidade, cancelado. Todo plano de notícia ruim, de dano financeiro, de perturbação espiritual, cancelado. O dia pertence ao Senhor, e o mal que foi planejado não tem autoridade para se manifestar sobre uma vida coberta pela oração e pelo sangue de Jesus. Para quem tem a sensação de estar sob ataque espiritual organizado, que eventos não aleatórios parecem convergir para produzir dano numa área específica da vida. Que a libertação de todo o mal planejado seja pedida com especificidade sobre esta situação. Que os planos organizados do inimigo sejam expostos pela luz do Espírito Santo, desfeitos pelo poder do nome de Jesus, e que o dano intencionado seja convertido em testemunho da proteção de Deus. Que a libertação de todo o mal inclua também libertação das consequências de decisões passadas que ainda estão produzindo dano. As escolhas que foram erradas, mas que produziram consequências que ainda chegam. Que o Deus que redime produza um caminho de saída das consequências, não necessariamente eliminando-as todas de uma vez, mas começando o processo de libertação que o amor de Deus oferece mesmo sobre as consequências dos próprios erros. Que ao longo do dia, quando qualquer coisa que parece mal começar a se aproximar, haja o recurso imediato da declaração de fé. Este dia é livre de mal pelo sangue de Jesus que cobre minha vida. Que esta declaração seja o escudo ativo ao longo de cada hora. Liberta este dia de todo o mal, Senhor. Que o mal que havia sido tramado não prospere. E que ao final do dia, o testemunho seja de um dia vivido livre de todo o mal, porque o Deus que guarda desfez os planos do adversário antes mesmo de chegarem. Espírito Santo da paz, que a paz profunda seja instalada no coração como estado permanente deste dia. Não a paz que depende de circunstâncias favoráveis,
Não a paz que existe apenas quando tudo está bem, mas a paz sobrenatural, que persiste precisamente quando as circunstâncias pressionam, quando o dia não corre como planejado, quando a tensão é real. Filipenses 4:7 é a promessa desta paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que esta paz, que excede o entendimento, que é maior do que a razão humana pode explicar, seja a que guarda o coração ao longo de cada hora deste dia. Que o coração guardado por esta paz não seja perturbado pelas circunstâncias que o dia apresentará. Para quem acorda hoje com o coração perturbado, que a ansiedade é o estado de acordar, que as preocupações pesam desde as primeiras horas do dia, que a paz profunda seja especialmente pedida para este coração perturbado, que a presença do Espírito Santo seja como bálsamo sobre a agitação, que a paz de Deus que excede o entendimento seja exatamente a que esta situação requer. Mais profunda do que a razão pode explicar e mais eficaz do que a força de vontade pode produzir. Que a paz profunda inclua paz sobre as situações específicas que mais perturbam, os problemas que estão sem solução, as relações que estão em tensão, as incertezas que produzem ansiedade. Que sobre cada um desses pontos de perturbação, a paz de Deus seja especialmente instalada como cobertura sobrenatural sobre exatamente o ponto de maior vulnerabilidade. Para quem está em luto, a paz que o luto perturba é uma das mais difíceis de restaurar, porque o coração que perdeu ainda está processando a ausência. Que a paz de Deus para quem está em luto seja a que João 14:27 promete. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo não pode dar e que o luto não pode destruir, que coexiste com a tristeza sem negá-la, mas que suaviza a dor com a presença do Consolador. Que a paz profunda instalada nesta oração transborde para os ambientes que serão frequentados, que ao entrar em cada lugar, a presença de paz seja perceptível. Para quem frequenta ambientes de tensão, locais de trabalho conflituosos, familiares agitados, contextos de alta pressão, que a paz carregada de dentro seja suficientemente forte para não ser absorvida pelo ambiente tenso, mas para influenciar o ambiente com a paz de dentro. Instala a paz profunda no meu coração neste dia, Pai. Que a paz que excede o entendimento guarde cada pensamento, cada sentimento, cada reação ao longo de cada hora, e que ao final do dia, o coração esteja em paz como reflexo da fidelidade do Deus que promete guardar o coração dos que o buscam. Pai de toda a família, que a proteção do dia esteja sobre toda a família, cada membro, cada caminho, cada situação que cada um enfrentará ao longo das horas em que estarão separados. Que a proteção sobre os filhos seja estabelecida com especificidade, porque os filhos são frequentemente o ponto de maior vulnerabilidade do coração dos pais. E a proteção sobre eles é a que produz mais paz. Para cada filho, pelo nome, que os anjos de guarda sejam ativados, que o sangue de Jesus cubra, que o Espírito Santo guie as decisões e guarde de influências negativas. Que a proteção especial seja para os filhos que estão nas idades de maior risco, os adolescentes que estão navegando pressões de pares intensas, os jovens adultos que estão tomando decisões que afetarão anos à frente, as crianças pequenas que dependem inteiramente dos adultos para sua segurança. Que em cada fase de risco, a proteção de Deus seja especificamente calibrada para o tipo de proteção que aquela fase requer. Para pais com filho em situação de crise, em dependência química, em conflito com a lei, em relacionamento destrutivo. Que a proteção pedida nesta oração alcance especificamente este filho. Que o amor soberano de Deus, que é mais poderoso do que qualquer escolha humana, seja ativo sobre esta vida.
Que a proteção divina seja uma barreira entre o filho e as consequências piores que as escolhas equivocadas podem produzir, e que o Espírito Santo seja ativo sobre o coração deste filho, trazendo-o de volta. Que a proteção sobre a família inclua a proteção do lar. Que o espaço físico onde a família vive e descansa seja guardado de invasão, de acidentes, de qualquer mal que possa atingir o ambiente doméstico. Que o lar seja genuinamente o refúgio que Deus projetou, o lugar de paz e de segurança para todos que nele habitam. Protege minha família neste dia, Pai, que cada membro seja coberto e que, ao reunirmos ao final do dia, todos tragam o testemunho de um dia guardado pelo Deus fiel, que nunca tirou os olhos dos que ama. Senhor pacificador, que a paz deste dia se manifeste especificamente nos relacionamentos, porque a paz interior que pedimos não existe no vácuo, existe em interação com outras pessoas, e é nestas interações que a paz é mais testada e mais necessária. Que a paz nos relacionamentos inclua paz com as pessoas difíceis do dia, as que naturalmente testam a paciência, as que chegam com energia conflituosa, as que têm uma forma de ser que provoca reação. Para cada um destes encontros ao longo do dia, que a paz instalada nesta oração seja suficientemente sólida para não ser arrastada para o padrão conflituoso, mas para ser o elemento estabilizador da interação. Que a paz nos relacionamentos inclua a capacidade de ser peacemaker, de não apenas manter a própria paz, mas de ser ativo na promoção de paz onde há conflito. Para quem tem dons de reconciliação, que ao longo do dia estes dons sejam usados para mediar conflitos, para suavizar tensões, para construir pontes entre partes que estão em conflito. Que a paz interior permita a mediação exterior. Para quem está em relacionamento com conflito aberto, que a tensão não foi resolvida e que cada encontro com a pessoa em conflito é potencialmente mais difícil. Que a paz de Deus seja especialmente ativa neste relacionamento específico, que ao encontrar esta pessoa neste dia, haja a possibilidade de um passo de paz, uma palavra que suavize, um gesto que aproxime. Que a paz que guarda o coração interior produza a paz que começa a restaurar o relacionamento exterior. Que a paz nos relacionamentos inclua também a paz com a própria percepção dos outros, a capacidade de dar o benefício da dúvida, de não interpretar negativamente o que pode ter interpretação neutra ou positiva, de ver as pessoas com olhos de graça em vez de suspeita. Que a paz interior produza uma abertura generosa para com os outros que enriquece cada interação. Que a paz governe meus relacionamentos neste dia, Pai. Que cada interação seja marcada pela graça que flui da paz de Deus, que guarda o coração. E que ao final do dia, as relações estejam mais inteiras do que ao começo. Espírito Santo, que a liberdade de todo mal neste dia inclua a liberdade do mal interior, os padrões internos que produzem dano de dentro para fora. Porque nem todo o mal que ameaça o dia vem de fora. Há mal que vem de dentro, das tendências do coração não transformado que produzem escolhas erradas, reações destrutivas, pensamentos e motivações que não honram a Deus. Que a liberdade do mal interior inclua a liberdade da mentira, a tendência de deturpar a verdade, de apresentar a si mesmo de forma diferente do que é, de manipular através de informação seletiva. Que o Espírito Santo da verdade produza neste dia a coragem de ser honesto, que a liberdade da mentira seja o fruto do encontro com o Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que produz filhos de honestidade. Que a liberdade do mal interior inclua a liberdade do orgulho, a tendência de se colocar acima dos outros, de resistir a feedback, de não poder estar errado. Para quem o orgulho é um padrão reconhecido que cria conflito repetidamente. Que a liberdade do orgulho seja pedida com humildade, que o Espírito Santo, que dá graça aos humildes,
haja sobre este padrão. Que a humildade de Cristo seja a alternativa ao orgulho que o Espírito instala progressivamente. Que a liberdade do mal interior inclua a liberdade da amargura, o veneno lento que contamina a qualidade de vida interior e que se manifesta em relacionamentos como suspeita, em trabalho como cinismo, em relacionamento com Deus como distância. Para quem carrega a amargura de experiências passadas, que o Espírito Santo que liberta atue sobre esta amargura específica, que a vontade de soltar seja dada por Deus, que a liberdade da amargura seja experienciada como cura genuína que restaura a qualidade de vida interior. Que a liberdade do mal interior produza um dia qualitativamente diferente, um dia em que as escolhas internas são mais alinhadas com o caráter de Cristo, em que as reações são mais graciosas, em que os pensamentos são mais construtivos. Que a liberdade do mal interior seja visível externamente como dia de maior excelência de caráter. Liberta-me do mal interior neste dia, Pai. Que os padrões que produzem dano de dentro para fora sejam interceptados pelo Espírito Santo. E que, ao final do dia, o coração esteja mais limpo do que ao começo por causa da obra do Espírito que liberta de todo o mal. Espírito Santo, que seja feita a declaração tripla dos presentes recebidos nesta oração. A proclamação de fé sobre cada um dos 3 elementos do dia que foi pedido. Declaro sobre este dia: sou protegido. O sangue de Jesus cobre cada área da minha vida. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor e guardam em todos os meus caminhos. A proteção do Salmo 91 é a minha cobertura. Nenhum mal me alcançará, porque habito no esconderijo do Altíssimo. Declaro sobre este dia: estou livre de todo mal. Os planos do inimigo foram cancelados em nome de Jesus. O mal que havia sido tramado não tem autoridade sobre este dia. Isaías 54:17 é minha herança. A toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Declaro sobre este dia: estou cheio de paz. A paz de Deus que excede todo entendimento guarda o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. João 14:27. É a minha experiência. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A paz de Jesus, não como o mundo a dá, está instalada no meu coração. Que estas 3 declarações sejam recebidas com fé genuína, que ao longo do dia, quando as circunstâncias tentarem contradizer o que foi declarado, em memória destas proclamações, seja o retorno à verdade que transcende as circunstâncias. Sela estas declarações, Pai, que o protegido, livre de mal e cheio de paz, proclamado esta manhã, seja confirmado em experiência ao longo de cada hora. Pai fiel, que haja gratidão pelas proteções e pelas passes que já foram recebidas. Porque o Deus que protege e que dá paz hoje já protegeu e deu paz antes. E a gratidão pelo passado é fundamento de fé para o presente. Que a gratidão pela proteção passada seja específica. As memórias de situações em que a mão de Deus foi perceptível como proteção concreta. O perigo que foi evitado, o mal que foi desviado, a situação que poderia ter sido muito pior, mas que teve resultado melhor do que esperado, por razões que só a fidelidade de Deus explica. Cada memória específica é argumento de fé para a proteção presente. Que a gratidão pela paz passada seja específica. As memórias dos dias em que a paz de Deus sustentou em situações que naturalmente produziriam agitação intensa. Os dias de paz inexplicável no meio da tempestade que confirmaram que a paz de Deus, que excede o entendimento, é real. Para quem tem dificuldade de se lembrar de proteções e passes passadas, que o Espírito Santo avive a memória para ao menos uma experiência concreta de cada, e que ao reconhecê-las, a fé seja alimentada para a proteção e a paz do dia presente. Obrigado, Pai,
por cada proteção e por cada paz já recebida. Que a gratidão pelo passado de fidelidade seja o fundamento sólido de fé sobre a proteção e a paz que pedimos para este dia. Senhor, que a paz deste dia seja especialmente estabelecida sobre as situações difíceis específicas que estão pressionando. Porque a paz genérica é boa, mas a paz específica sobre o que especificamente perturba é a que mais importa. Para quem tem uma situação específica que está produzindo mais ansiedade, o resultado médico que está esperando, o problema financeiro que está sem solução, o relacionamento que está em crise, a decisão que não pode ser mais adiada. Que a paz de Deus seja especificamente pedida sobre esta situação. Que o nome da situação seja colocado diante de Deus nesta oração como o ponto específico em que a paz precisa chegar. Que a paz sobre a situação difícil específica produza clareza, porque frequentemente a agitação sobre uma situação obscurece a clareza de pensamento necessária para encontrar a solução. Que ao receber paz sobre a situação, a mente fique mais clara para que as soluções que a agitação estava obscurecendo possam ser percebidas. Para quem está em processo de tomada de uma decisão difícil, que está numa encruzilhada sem clareza sobre qual caminho tomar. Que a paz de Deus sobre esta decisão seja o que produz o discernimento necessário, que ao estar em paz, a voz do Espírito Santo que guia seja ouvida com mais clareza e que a decisão tomada seja a certa, porque foi tomada a partir de um coração em paz e não de um coração agitado. Que a paz sobre as situações difíceis deste dia seja também transmissível. Que ao estar em paz sobre o que estava perturbando, seja possível estar mais presente para os outros, mais disponível para ajudar quem precisa de ajuda, mais capaz de ser canalizador da paz de Deus para outros que também estão perturbados. Estabelece paz sobre as situações difíceis deste dia, Pai. Que a paz que excede o entendimento seja especificamente instalada sobre cada ponto de perturbação e que o dia protegido, livre de mal e cheio de paz, seja a experiência real ao longo de cada hora. Senhor, consagro este dia à Tua proteção, que ao longo de cada hora, a consciência da cobertura estabelecida nesta oração seja o fundamento da confiança com que cada situação é enfrentada. Que ao entrar em cada ambiente, haja a consciência, sou protegido. Que ao percorrer cada caminho, haja a certeza, o Senhor guarda minha saída e minha entrada. Que a consagração do dia protegido inclua a responsabilidade de não buscar proteção em lugares que o protegem dos danos imediatos, mas que produzem danos maiores. Que a proteção de Deus seja a única proteção buscada. Que não haja o refúgio nas substâncias, nas relações tóxicas, nos comportamentos de fuga que oferecem alívio temporário, mas que adicionam dano a longo prazo. Para todos que chegaram até aqui nesta oração, que a consagração do dia protegido, livre de mal e cheio de paz, seja genuína. Que ao sair desta oração, a certeza seja real. Sou protegido, livre de mal e cheio de paz. Este é o estado com que entro no dia. Recebe este dia consagrado à Tua proteção, Pai, e que a proteção, a liberdade e a paz que foram pedidas e declaradas sejam as realidades concretas de cada hora que se segue. Espírito Santo, que junto com receber paz neste dia, haja também a missão de ser portador de paz, porque os que recebem a paz de Deus são chamados a distribuí-la. Mateus 5:9. Abençoa os que fazem paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que ao longo do dia a presença de paz seja perceptível para os que interagem. Que haja algo diferente na qualidade de presença, uma serenidade que estabiliza os ambientes tensos, uma gentileza que suaviza as interações ásperas, uma disposição de paz que desmonta os conflitos antes de escalarem.
Que o Filho de Deus, cheio da paz de Deus, seja genuinamente uma influência pacificadora em cada ambiente frequentado. Para quem tem a oportunidade de mediar conflitos ao longo do dia, que a missão de pacificador seja assumida com a confiança do que está cheio da paz de Deus. Que ao mediar, as palavras certas sejam dadas pelo Espírito Santo. Que a percepção de cada parte seja genuína. Que o caminho de reconciliação seja facilitado pela presença de quem porta a paz de Deus. Que a missão de paz produza um rastro de relacionamentos mais saudáveis. Que ao longo do dia, os encontros que aconteceram sob a influência da paz de Deus carregada pelo portador sejam melhores do que seriam sem esta influência. Que ao final, o testemunho seja de um dia em que a paz de Deus foi recebida e distribuída. Que eu seja portador de paz neste dia, Pai. Que a paz recebida desta oração transborde para cada ambiente e cada pessoa encontrada. E que ao final do dia, o rastro deixado seja de paz. Que o Deus da paz espalhou através de um coração que buscou e recebeu a sua paz nesta manhã. Senhor, que ao encerrar esta oração, o envio seja com as 3 realidades firmemente estabelecidas no coração: proteção declarada, liberdade de mal ativada, paz instalada. Que ao sair desta oração, seja como quem sai equipado com o que o dia precisa: a cobertura de proteção que guarda, a barreira de liberdade que afasta o mal e a paz que sustenta ao longo de cada hora. Que ao longo do dia, quando a sensação de vulnerabilidade surgir, a sensação de que o dia poderia ser atacado, haja o recurso da declaração: sou protegido pelo Deus do Salmo 91. Que ao longo do dia, quando qualquer sombra de mal se aproximar, haja o recurso da declaração: este dia é livre de mal pelo sangue de Jesus. Que ao longo do dia, quando a agitação ameaçar, haja o recurso da declaração: a paz de Deus guarda meu coração. Vai, protegido, livre de mal e cheio de paz. O dia que começa agora está sob a cobertura do Deus que ouviu esta oração. Avança com confiança. Espírito Santo, que a paz deste dia seja também um testemunho, porque a paz sobrenatural em situações que naturalmente produziriam agitação é um dos testemunhos mais eloquentes da realidade do Deus vivo. Quando as pessoas ao redor observarem a paz em situações que deveriam produzir desespero, inevitavelmente surgirá a pergunta: como você consegue manter esta paz? E a resposta é: a paz de Deus que excede o entendimento. Será o testemunho mais natural do Espírito Santo que guarda o coração. Que ao longo do dia, os testemunhos de paz em situações difíceis sejam dados generosamente, não como demonstração de espiritualidade, mas como apontamento genuíno para o Deus que é a fonte desta paz. Que a paz carregada ao longo do dia abra portas de conversa sobre fé que não seriam abertas de nenhuma outra forma. Para quem tem pessoas no entorno que estão buscando paz e que não sabem onde encontrá-la, que a paz visível de quem recebeu a paz de Deus nesta oração seja o que atrai estas pessoas a perguntar, e que a resposta seja o compartilhamento generoso da fonte desta paz. O Deus que dá paz como ninguém mais pode dar. Que a paz seja testemunho neste dia, Pai, e que ao final, as sementes plantadas pela paz visível ao longo das horas produzam conversas sobre o Deus da paz, que planta fé em corações que estavam buscando. Senhor, que haja gratidão antecipada pelo dia protegido, livre de mal e cheio de paz. A gratidão que a fé expressa antes de ver o resultado completo. Obrigado, Pai, pelo dia de proteção que está por vir. Obrigado porque os anjos foram despachados sobre cada caminho. Obrigado porque o mal que havia sido tramado está sendo desfeito. Obrigado porque a paz que excede o entendimento está guardando o coração agora e guardará ao longo de todo o dia. Que a gratidão antecipada produza uma expectativa específica de proteção,
de liberdade do mal e de paz ao longo das horas. E que ao final do dia, a comparação entre o que foi pedido e o que foi experienciado produza um testemunho específico de fidelidade de Deus, que será compartilhado como encorajamento para outros. Senhor, que a palavra final desta oração seja a que sela a proteção, a liberdade de mal e a paz. A promessa de Deus que cobre todo o dia com cobertura soberana. Salmo 121, 7 e 8 é a palavra final. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. De todo mal. Não de alguns males, não dos males menos sérios, de todo. A abrangência da promessa de proteção de Deus é total. A saída e a entrada, cada movimento deste dia está coberto pela guarda soberana de Deus. Desde agora e para sempre, a guarda não é temporária, não é situacional. É permanente para quem habita no abrigo do Altíssimo. Que ao sair desta oração para o dia, a certeza seja desta promessa. O Senhor me guardará de todo o mal. Guardará minha saída e minha entrada. E sobre este fundamento que o dia seja vivido, protegido, livre de mal e cheio de paz. Para todos que chegaram ao final, saiam cobertos pela promessa do Salmo 121. O Senhor guarda de todo mal. A saída e a entrada estão protegidas. A paz de Deus guarda o coração. Saiam com esta certeza. Você chegou ao final desta oração para um dia protegido, livre de mal e cheio de paz, e as 3 bênçãos estão ativas. A proteção foi declarada pelo poder do Salmo 91 e do sangue de Jesus. A liberdade de mal foi ativada pelo cancelamento de cada plano inimigo em nome de Jesus. A paz foi instalada pelo Espírito Santo que guarda o coração. Escreva nos comentários: protegido, livre de mal e cheio de paz, em nome de Jesus, como declaração pública do dia que você recebeu. Agora vá, coberto, livre e em paz. E ao longo do dia, a cada momento que a proteção for testada, declare: o Senhor me guarda. A cada tentação de mal, declare: este dia é livre de mal. A cada agitação que ameaçar, declare: a paz de Deus guarda meu coração. Curta este vídeo. Compartilha com alguém que precisa de proteção, de liberdade de mal e de paz hoje. Se inscreve no canal. Que o Senhor te guarde de todo o mal neste dia. Que sua cobertura seja real e perceptível. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Amém.